Vamos lá, meus caros, tudo bem? E aí algumas mudanças vão ocorrer no Brasil, né? 3 anos depois ali da Revolução Pernambucana, Portugal é acometido mais uma vez, ali não Portugal, mas vamos falar Dom João VI, acometido mais uma vez de uma nova revolta aí. Essa conhecida como Revolução Liberal do Porto, Revolução Liberal do Porto, né? Ela inicia-se na cidade do Porto, em Portugal, e depois passa a atingir todas as demais cidades portuguesas, né? Qual que é o ponto? Essa é uma revolta liberal que quer o retorno de Dom João VI para Portugal. Inclusive, uma das exigências também colocadas era que o Brasil retornasse à situação de colônia. Esse ponto é fundamental. Então, tudo isso passa agora por uma negociação extremamente importante. E aí nós temos o Porto, a cidade se levantando, outras regiões também. Vamos entender como é que funcionou bem essa revolta. Nós temos aqui um dos motivos que é o desprestígio de Portugal em relação ao Brasil, né? Esse desprestígio porque Dom João VI não voltou após o Congresso de Viena, poderia voltar, resolveu ficar no Brasil devido aos lucros fornecidos ao Brasil, a dinâmica da economia brasileira, né? Que era muito melhor estar no Brasil do que ir em Portugal. Então Portugal se sente desprivilegiado. E outro ponto também, Dom João VI nem mesmo nomeou um grupo de pessoas para governar Portugal. Quem estava governando Portugal era um grupo de ingleses ali. Então a situação de militares estava totalmente ali complexa nesse momento. Outro ponto, os portugueses, conforme já falei para vocês, exigiam um retorno de Dom João VI ali para Portugal, né? E o outro ponto aqui que eles queriam era que o Brasil ali fizesse o seu retorno à colônia. Eles queriam o Brasil como colônia. Esse era o ponto essencial aqui para essa revolta. Os revoltosos, eles eram influenciados pelas ideias liberais, as ideias do iluminismo ali, principalmente de limitar os poderes do rei. E uma grande influência que eles tinham era ali do movimento liberal espanhol. Esse movimento liberal espanhol havia colocado ali sobre o rei da Espanha uma constituição limitando seus poderes. Essa situação é de influência também à Revolução Liberal do Porto, à liderança desse movimento, né? Que fala o seguinte, que o rei não deve agir mais como absoluto, ele deve agir conforme os parâmetros ali da lei. E um dos pontos interessantes é o seguinte, que se Dom João VI não retornasse a Portugal imediatamente, ele perderia ali a sua autoridade sobre Portugal. Isso é muito sério e é muito colocado ali nesse momento, né? Então, o que eles queriam é que Dom João VI fizesse o juramento através de uma constituição, como ocorria ali na Espanha. Lembrando que nós estamos no período da independência da América Espanhola também. Os movimentos liberais que ocorrem na América Espanhola estão ocorrendo também na Espanha ali, né? Por isso você começa a ter as independências desse momento na América Espanhola sendo concluídas em grande escala, e o que demonstra também uma fragilidade do próprio governo espanhol com relação aos problemas internos ali, né? A população exigindo do governo espanhol uma constituição. Assim também nós temos aí a Constituição portuguesa que começa a ser discutida para limitar os poderes do rei. Bom, é feita em Portugal a convocação dos Estados Gerais, clero, nobres e povo, né? Muito parecido ali também com toda aquela situação dos franceses. E essa convocação dos Estados Gerais ligava-se também com uma situação no Brasil. E muito rápido, o Brasil precisava enviar deputados e nem sabia direito como vai ocorrer isso. Em meio a esta situação toda ali complexa, a cidade de Salvador, no Brasil, apoia o movimento português. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse apoio da cidade de Salvador. Então presta atenção, não significa que Salvador estava apoiando o Brasil a voltar a ser colônia. Que Salvador estava apoiando uma depreciação da figura do Brasil. Não.
Pelo contrário, Salvador está jogando com o seguinte ditado: quanto pior, melhor. Devido aos problemas da falta de investimentos na região Nordeste, em Salvador, uma referência à Revolução Pernambucana, uma referência ali à crise do açúcar, né? E até outros movimentos passados que ocorreram ali na região, eles estavam ali numa situação de quê? De piorar a situação de Dom João VI. É essa a relação. Entendeu? Lógico que Salvador, e principalmente a região Nordeste, eles não queriam, em hipótese alguma, cada vez mais a presença da coroa portuguesa ali no Brasil e também na região. Lembrando que Pernambuco fez até uma revolta para separar. A ideia aqui é complicar a situação de Dom João VI no Brasil e de tal forma demonstrar que também o Brasil está insatisfeito, não apenas Salvador ali. Bom, não apenas Portugal. Bom, Dom João VI envia Dom Pedro I para negociar com os revoltosos de Salvador. Salvador vira o canal de comunicação com os líderes lá na região do Porto, em Portugal, né? E qual é a decisão tomada nessa negociação? Dom João VI vai retornar para Portugal, porém o Brasil será mantido na condição de reino. E aí, agora definidas as coisas, nós temos a famosa reunião das cortes, que vai definir como vai ser a escrita da Constituição e como vai ficar a situação do Brasil e as demais regiões aí da coroa portuguesa, na Ásia, na África, né? Então é feita a convocação das cortes. Nesse meio tempo, né, a reunião das cortes, Brasil e Portugal, nós temos aí as mudanças administrativas que vão ocorrer nesse meio tempo, entre 1820 até 1821, quando Dom João VI deixa o Brasil. Quais foram ali os pontos abordados? A criação aí de deputados no Brasil, que é feito ali de uma forma desesperada, praticamente uma convocação, vão reunindo, ó, você quer, você não quer, vem para cá, vamos chamar você. Nós não tivemos ali nem eleição, mas nós temos ali algumas mudanças na administração que foram primordiais aqui. Nós tivemos a criação da capitania de São Paulo. Nossa, professor, mas não já existia? Bom, ela já existia. Porém, no período de Pombal, nós tivemos uma mudança administrativa. A capitania do Rio de Janeiro passou a incorporar a região de São Paulo, que já estava ali com seu recorte limitado, a região da capitania de São Paulo com Mato Grosso e Goiás, porém estava incorporado ainda a região ali do Paraná. Aí passa a ser chamado a capitania do Rio de Janeiro toda a região que nós conhecemos hoje como estado de São Paulo e estado do Paraná, porém com um detalhe importante, né? A cidade de São Paulo, a gente fica falando muito São Paulo ali, ela se destacava como um eixo econômico extremamente importante, mas tudo ali estava na capitania ali, na capitania do Rio de Janeiro. Inclusive, até nos mapas, né, uma confusão muito grande, muito frequente. Quando você vai explicar o ciclo do ouro, você vai explicar e você vai falar, fazer o recorte do estado de São Paulo atual. Porém, ali o estado de São Paulo, como nós chamamos hoje, né, a antiga província de São Paulo, ela não existia até 1810. Né? Ela vai passar a existir agora a partir de 1820. Em 1821, em fevereiro de 1821, nós temos uma outra mudança administrativa no Brasil, que ainda na presença de Dom João VI, ali por volta de fevereiro, ele vai embora no dia 23 de abril de 1821, Dom João VI. Em fevereiro de 1821, nós temos aqui a mudança, né? As capitanias, elas passaram a ser chamadas de províncias do reino ultramarinas, que faziam parte do reino do Brasil. Então nós temos ali a continuidade do Brasil, do Reino Unido a Portugal e Algarves. Bom, os próximos eventos, como a saída e a proclamação da independência do Brasil, ficarão aí para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até mais. Oi!